Fala pessoal, dando sequência agora na parte de história geral, vamos falar de um tema que eu costumo dizer para os alunos, já devo ter comentado isso com vocês, que é o tema mais importante que vocês vão estudar em história, tá? Que é iluminismo. Pessoal, tema que aparece pra caramba em qualquer exame que tenha conteúdo de história, tá? Porque o iluminismo ele não vai aparecer profundamente de forma objetiva e direta, mas o iluminismo é um pré-requisito para tudo que vocês vão estudar a partir do final do século XVIII, tanto história do Brasil quanto geral. Então, o iluminismo é o tema mãe da história para o que a gente pretende, né? E o iluminismo ele vai ser importante não só para o elemento, para o conhecimento histórico, né? Então, para filosofia, para sociologia, o iluminismo ele vai se fazer também muito importante. Então, prestem muita atenção nas discussões que a gente vai fazer aqui. Iluminismo é um tema de grande recorrência, é um tema que vai abarcar boa parte das transformações políticas, sociais e econômicas, e a gente precisa ter uma atenção muito grande, principalmente quando estudarmos a formação do século XIX e XX. Né? O iluminismo ele vai estar extremamente presente. A partir de agora, a gente vai começar a discutir os princípios iluministas e o que é o iluminismo como movimento mais geral. E isso vai ser fundamental porque em vários outros momentos, a partir de agora, a gente vai entrar e relembrar esses princípios, ok? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Quando a gente fala em iluminismo, a gente está falando basicamente de um movimento burguês do final do século XVIII que vai transformar o que a gente conhece como estrutura social, política e econômica. Tá? O iluminismo ele é um movimento de profunda transformação, principalmente a partir do final do XVIII, mas já iniciando lá no meados do século XVII, como a gente viu nas revoluções inglesas, na Revolução Inglesa, né? O iluminismo ele vai ser a base de uma transformação, como eu disse para vocês, nessas três esferas, social, política e econômica, lançando uma nova organização para o período contemporâneo. Né? A gente vai ver que a consequência direta do iluminismo é uma série de revoltas ou revoluções burguesas que vão começar no final do XVIII e vão tomar durante todo o século XIX a Europa e a América. Então, para vocês terem uma ideia, eu vinha falando da importância do iluminismo como conteúdo histórico, para vocês terem uma percepção clara do que eu estou falando, o conjunto de ideias que a gente chama de iluminismo, ele vai servir de combustível para as revoluções liberais burguesas da Europa, do final do XVIII, aí a gente está falando de Revolução Francesa, Revolução Industrial e Revolução Americana, ou Independência dos Estados Unidos, final do XVIII, tá? E ao longo de todo o século XIX, as revoluções liberais burguesas que ocorrem na França, na Bélgica, em Portugal, na Espanha, mais profundamente na Itália e na Alemanha, que a gente chama processo de unificação italiana e alemã, né? São formuladas a partir do iluminismo. E também dos movimentos de independência da América Latina, e a independência da América Espanhola, século XIX, e o próprio movimento de final do XVIII aqui, como a gente já viu em Confidência Mineira e Conjuração Baiana, e no início do século XIX, a independência do Brasil. São todos elementos de profunda transformação motivados pelo iluminismo. O iluminismo, então, é o combustível de todos esses elementos, todas essas transformações, revoltas
que busca uma transformação, destruir algo existente e criar algo novo, tá? Então, pessoal, olha só, nunca mais se esqueçam o que eu vou falar agora. Nunca mais. Falou em iluminismo, tem que vir imediatamente na cabeça de vocês. Isso vai resolver muita questão em vários temas históricos. Falou em iluminismo, lembra que o iluminismo é um movimento de final do 18, início do 19, que tinha como fundamento destruir tudo que o antigo regime representava. Pessoal, vou repetir. O iluminismo tem como fundamento destruir tudo que o antigo regime tinha criado. Ah, professor, mas o que é antigo regime? Esse era o nome dado pelos iluministas à construção das estruturas modernas. Sociedade estamental, mercantilismo, absolutismo. O iluminismo ele quer destruir completamente isso. Então vejam, mercantilismo, perspectiva econômica, esfera econômica, né? O iluminismo vai destruir isso e propor uma nova organização. Sociedade estamental, o iluminismo vai destruir isso, vai propor uma sociedade em classes, divididas por classes. E aí eu falei para vocês da importância de assistirem minha aula de estratificação social, né? Em relação à questão política, o iluminismo vai acabar com o absolutismo e vai lançar o advento da Constituição e da democracia. Olha que maneiro. E por último, no campo das ideias, o iluminismo ele vai fundamentar a razão como fonte de explicação única e verdadeira. Então, olha que barato. Propus para vocês também uma aula sobre o nascimento das ciências. O iluminismo, na verdade, que vai criar essas ciências no século XIX, propondo a razão em substituição às explicações sobrenaturais e teológicas do mundo, né? Então, o movimento iluminista é uma transformação completa. Não é à toa que o Eric Hobsbawm vai chamar o período pós-iluminista de Era das Revoluções, porque inspirado nessa ideologia iluminista, os europeus, e principalmente os europeus, o iluminismo nasce na Europa, mas, enfim, boa parte do mundo ocidental vai se inspirar a se revoltar contra as antigas estruturas, por isso o antigo regime, e propor novas estruturas. Perfeito? Então, não se esqueçam mais. Falou em iluminismo, é um movimento ideológico da burguesia em especial. A gente fala em terceiro estamento como um todo, mas quem vai ser o carro-chefe, quem vai carregar a bandeira do iluminismo é a burguesia. Vocês vão entender por que já já. Mas é a burguesia que vai carregar essa bandeira profundamente, que procura destruir todo o antigo regime e construir uma nova ordem. Perfeito? Se vocês gravarem isso, boa parte das questões que chegarem sobre iluminismo, vocês vão matar com uma facilidade gigantesca, tá? Então vamos lá, vamos entender da onde veio então as propostas iluministas. Mais uma vez a gente vai ver aqui, eu estou montando com vocês um contexto temático, temporal também, mas um contexto temático para pano de fundo dos eventos que a gente vai estudar, beleza? Primeiro ponto importante, a ascensão da burguesia. Pessoal, vou voltar agora, é o momento da gente começar a fazer aqueles flashes no passado. Vou lembrar para vocês, quando a gente falou sobre formação do Estado moderno absolutista, eu falei para vocês que a formação do absolutismo ele ocorre através de uma negociação, lembra do Norbert Elias? A interdependência de poderes. O rei negocia com a nobreza e a burguesia. Essa negociação tem como fruto aumentar o poder do rei. É o que a gente chama de concentração do poder do rei. Concentração nas mãos do rei. Ele precisa do apoio político da nobreza e do financiamento da burguesia através de impostos. Nós vimos que, em troca, o rei dá privilégios para a nobreza e amplia
potencialidade, um mercado, a mercantilização para a burguesia. Então vamos lá. Relembrando, a burguesia vai ter interesse nisso? Claro que vai. A burguesia está começando a surgir como categoria social, tinha surgido como categoria social lá no final da Idade Média. A burguesia precisava do apoio do rei para ampliar seu comércio. Lembra que eu falei para vocês das divisões feudais e como aquilo dificultava a negociação? A burguesia sentia uma dificuldade muito grande, porque a divisão por feudos trazia um obstáculo para o desenvolvimento dessas relações mercantis. Perfeito? O rei, ao unificar o reino e unificar também impostos, leis, taxas, o rei vai propor à burguesia, principalmente com a expansão marítima, uma ampliação do potencial mercantil dessa burguesia. Trocando em miúdos, com a formação do Estado absolutista e a expansão marítima, a burguesia ganha uma grande potencialidade, um grande poder de comércio. O burguês que vendia 100 peças ao mês, agora ele vai ter a possibilidade de acessar outros mercados. Então, ele vai poder vender 1.000 peças ao invés de 100, né? Então, isso é interessante para o burguês. E é interessante também para o rei, que capta imposto. Ou seja, isso a gente já conversou pra caramba, já falamos pra caramba disso, né? Já é repetitivo. Enfim, o que eu quero que vocês percebam? Lá no início da Idade Moderna, era interessante para a burguesia se apoiar nesse Estado absolutista para crescer como categoria social. Só que, ao longo desses séculos, a burguesia vai acumulando capital. Lembra que eu falei para vocês da sociedade estamental? A sociedade estamental ela não é organizada com base econômica. Então, o que a gente tem, por exemplo, no final do século XVIII? No final do século XVIII, essa burguesia já está esmagada pelo Estado absolutista. Ela cresceu tanto que o Estado não suporta um crescimento maior dela. Imagina o seguinte, gente. Eu sou um grande burguês. Eu enriqueci vendendo tecido. Por quê? Porque eu ganhei o monopólio real para vender esses tecidos. Então eu não tenho concorrente. Para mim é ótimo isso. Ganhei muito dinheiro vendendo tecido. Só que eu acumulei capital e agora eu quero investir em novas áreas. Ao invés de vender só tecido, eu continuo lá com a minha produção de tecido, mas agora eu quero vender, sei lá, sapato. Só que o sapato já não é um monopólio meu. Eu posso produzir livremente o sapato e vender no mercado? Não, a não ser que eu consiga um monopólio real. Ou seja, para a burguesia, isso já é um obstáculo do Estado absolutista. Perceberam? Esse obstáculo só se apresenta porque a burguesia cresceu economicamente. Lá atrás, isso não era um obstáculo. Mas depois de séculos desse Estado absolutista, a burguesia precisava de uma renovação desse Estado para continuar crescendo. É essa ascensão da burguesia que é o primeiro passo para o desenvolvimento de ideias iluministas. A gente vai completar essa interpretação já, tá? Mas guarda isso com vocês. A ascensão da burguesia ela vai ser o primeiro passo para o início do iluminismo. Um outro elemento importante que eu falei na aula passada para vocês. Impostos. Pessoal, a gente vai perceber que nisso que o Robensbaum vai chamar de Era das Revoluções, essa expressão impostos, essa palavrinha, ela vai ganhar grande sentido. Por quê? Um dos privilégios que o rei, quando forma o absolutismo, ele constrói e protege, consolida, é o privilégio do primeiro e segundo estamento não pagarem impostos. Ou seja, o peso de manutenção do Estado absolutista recaía sobre o terceiro estamento, ok? Primeiro e segundo estamento não tinham esse peso nas costas, porque não pagavam impostos, correto?
No final da Idade Moderna, a burguesia vai começar a se incomodar com esses impostos. Sabe por quê? Por uma série de fatores que a gente também vai desenvolver melhor a ideia mais para frente. Mas um dos elementos é social. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, não é uma sociedade estabelecida hierarquicamente em relação à sua estratificação social com base na economia. Ela é baseada nos privilégios. Então pensa você é um grande burguês, rico pra caramba, mas por mais que você tenha dinheiro e mantenha o Estado, você não tem privilégio nenhum. Ou seja, isso te orienta no sentido de mudar essa estrutura social? Claro. Pô, eu sustento essa jossa, por que eu não posso ter privilégio? Qual é a grande percepção da burguesia? Que quem mantinha o privilégio do primeiro e do segundo estamento era o terceiro estamento. Então, não, além de eu não ter privilégio como um grande burguês, eu sustento o privilégio dos outros. Olha que bizarro. Né? Eu que, com o peso do meu trabalho, o esforço e o meu suor, sustento o privilégio dos outros. É nesse momento que surge a lógica do trabalho para a burguesia. Ou seja, a ideia de meritocracia que a gente sublinha atualmente, né? Quem trabalha, aí aquela perspectiva calvinista, né? Da ética protestante do espírito do capitalismo, Max Weber, quem trabalha merece ser privilegiado. Né? Então, tudo que eu tenho é fonte do meu suor. Com certeza, vários de vocês já escutaram essa frase aí. Né? Ou seja, o que é isso? Isso é uma lógica burguesa que começa a se instaurar. Porque a ideia de dignificação através do trabalho vai ser uma perspectiva burguesa. Eu tenho que ter privilégio porque eu trabalho. Quem não trabalha não tem que ter privilégio nenhum. E a ordem da sociedade estamental era justamente inversa a isso. Né? Então, o imposto era um distintor social. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você paga imposto, isso é um rótulo, um carimbo na tua testa de que você é um desprestigiado na sociedade. E isso vai chamar atenção. Por isso que o estopim de todas as revoluções liberais burguesas é a questão do imposto. Entenderam? A proposta burguesa também é muito interessante, acabar com essa distinção, ou seja, todo mundo paga imposto. Aí não há mais distinção através dos impostos. Sacaram? Conseguiram perceber? Muito interessante, né? A gente vai desenvolver isso melhor. E são desses elementos que surge o que a gente chama de iluminismo. Como eu disse e sintetizei a vocês, movimento filosófico de uma crítica profunda às estruturas do antigo regime. Quem é que faz isso? O terceiro estamento, que era um estamento não privilegiado, mas principalmente sobre as rédeas da burguesia. Perfeito? O que eu falei para vocês como mantra que vocês têm que levar para o resto da vida de vocês como estudante de história é que o iluminismo prevê a destruição do antigo regime. Isso vocês não podem esquecer jamais, tá? Bom, entrando nos princípios, nas perspectivas e princípios do iluminismo. Vamos lá. Como é que o iluminismo se constrói? A gente sabe que o iluminismo queria destruir as estruturas social, política e econômica do Estado absolutista. Porra, show, beleza. Agora, como é que eles vão fundamentar isso? Ou melhor, como é que eles vão se expressar dessa forma? Através dos princípios iluministas. Em especial, sobre o que a gente chama de direitos naturais. Pessoal, não esqueça isso também. Outro elemento importante. O que são direitos naturais? Os direitos naturais são aqueles direitos que vêm com a natureza do indivíduo. Eles são intrínsecos à natureza dos seres humanos. Ou seja, o direito natural é aquele direito que eu tenho por ser humano.
pela minha natureza de ser humano, correto? Por isso eles são inalienáveis. Eles não podem ser retirados de mim jamais. Ou melhor, em regra, eles não podem ser retirados desses seres humanos jamais. Por que em regra? Porque a lei vai objetivar, vai tornar objetivo a forma de retirada desse poder. Então, por exemplo, liberdade é um direito natural? É. Todo ser humano nasce livre. Liberdade é um direito natural, é intrínseco a todos nós. Eu posso tirar a liberdade de um indivíduo? Em regra, não. No entanto, se por acaso há um delito, eu posso prender o indivíduo, estou tirando a liberdade dele. Mas eu só posso fazer isso baseado na lei. Tem que estar previsto em lei. Entenderam? Então, por exemplo, eu estava falando para vocês que o iluminismo é importante porque ele fundamenta o nosso mundo atual, né? Direito brasileiro. Direito brasileiro prevê a extinção da liberdade temporária do indivíduo conforme os delitos que estão previstos lá em lei, correto? Então, se você pratica um ato delituoso que tem como punição a reclusão por 4 anos, você vai ser sentenciado, chegando a uma determinação judicial, você vai ficar preso por 4 anos. Você vai ter a sua liberdade alienada por 4 anos. Mas isso por quê? Porque está previsto na lei. Entenderam? Propriedade é um outro princípio natural, um outro direito natural. Em regra, a propriedade ela não pode ser alienada. Em regra. Por quê? Há casos previstos em lei que a propriedade pode ser alienada. No nosso direito brasileiro moderno, atual, quando é que a propriedade pode ser alienada? Para restituir o direito de uma outra pessoa, ou seja, eu vendi algo para alguém e esse alguém não me pagou. Eu posso pedir à justiça que aliene um bem desse indivíduo. Vá lá, pegue o carro desse indivíduo e leiloe para pagar a dívida que ele tem comigo. Né? É um dos requisitos da perda da propriedade privada. Mas em si, em regra, a propriedade privada é inalienável, ok? Há a defesa da propriedade privada e é o Estado que tem que gerir essa propriedade privada, ou melhor, gerir não, né? Preservar essa propriedade privada. Preservar é a palavra perfeita aí para o sentido histórico. Por que preservar? Quando você é assaltado, você vai à polícia, que é um órgão estatal. O Estado tem o poder público de segurança. Né? Se ele tem um poder público de segurança, ele tem que zelar pelo bem comum. E um dos bens comuns é você garantir a propriedade dos indivíduos. Propriedade de bens pessoais ou de propriedade privada em si. Lembrando aí que há uma diferença na nomenclatura no conceito marxista. Propriedade privada é aquilo que você tem, é o meio de produção que você tem para exercer a sua subsistência. Né? Então, a fábrica é uma propriedade privada minha, diferente de propriedade pessoal. Né? A minha casa é minha propriedade pessoal. Mas vamos lá, pessoal. Então, direitos naturais são aqueles direitos que vêm com a essência do indivíduo, perfeito? Esses são direitos intrínsecos aos seres humanos. São 3 os direitos naturais, eu coloquei um quarto aí só para comentar uma coisinha com vocês. Mas, em regra, quais são os principais direitos naturais? Liberdade, igualdade e propriedade, tá? Quem é que vai dar o pontapé inicial para discutir direitos naturais? Um inglês chamado John Locke. John Locke viveu ali o período da Revolução Inglesa e foi o cara que consubstanciou essa conceituação de direito natural. Pessoal, a criação do conceito de direito natural é muito maneira. Porque se é um direito vindo da minha natureza, ninguém pode extinguir esse direito. Entenderam?
Essa conceituação está sendo colocada de frente ao rei, porque o rei absolutista, a princípio, ele tem um poder sobre tudo e todos. Se eu digo que há direitos naturais que são prerrogativas intrínsecas dos seres humanos, que ninguém pode abalar, eu estou me colocando contrário ao poder do rei. Entenderam? Eu estou indo de encontro ao poder do rei. Perfeito? Então vamos lá. Liberdade. Todo ser humano nasce livre. Quando eu falo em livre, cuidado. Cuidado. Muita gente tem essa dúvida. Ah, professor, então, quanto à escravidão, os iluministas defendem a abolição? Não. Não, por dois motivos. Primeiro, aí ele está falando liberdade num contexto muito mais amplo. Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de pensamento, liberdade de investimento. É liberdade de uma forma geral, mais ampla, tá? Segundo motivo, a escravidão, ela vai ser vista, antes de ser vista como um princípio da liberdade, né? Ela vai ser vista como um princípio da propriedade. Então, se eu tenho escravo, esse escravo é minha propriedade. Se é minha propriedade, eu tenho o direito de manter essa propriedade. Entenderam? É óbvio que com a evolução do Renascimento, a ideia de liberdade vai ganhar um cunho muito mais forte, a ponto de você justificar a abolição da escravidão, né? Mas isso é uma consequência do iluminismo, não ele em si, na sua gênese, tá? Então, por exemplo, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer para vocês, na Revolução Francesa, nós temos várias fases da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, a primeira fase foi uma fase dos girondinos, uma fase da monarquia constitucional girondina. Quando se fez a Revolução Francesa e se construiu essa primeira fase, os girondinos optaram por não abolir a escravidão. Mantiveram a escravidão nas colônias. Num segundo momento, que você tem a formação da República Jacobina, aí você tem a abolição da escravidão nas colônias. Mas quando a República Jacobina acaba, os girondinos voltam ao poder, no período que a gente chama de diretório, eles restabelecem a escravidão nas colônias. Pessoal, não precisam, vocês não vão precisar saber esses elementos da Revolução Francesa, porque eu ainda não falei de Revolução Francesa. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: num primeiro momento a gente tem manutenção da escravidão. Na República Jacobina, que foi um período de extrema radicalidade, a gente tem a abolição da escravidão, e depois a escravidão volta. Tanto é que a Conjuração Baiana que a gente falou estava inspirada no período da República Jacobina, por isso que eles defendiam a abolição da escravidão. Mas a Inconfidência Mineira, que a gente viu, foi um movimento inspirado nas ideias iluministas que não tocava no assunto da escravidão. Os Estados Unidos, quando ficam independentes com base em ideias iluministas, também não abole sua escravidão. O escravo era visto como uma propriedade. Beleza? Então, liberdade é um direito natural. Igualdade, outro direito natural. Eu nasci ser humano. Então, eu sou ser humano como todos os outros seres humanos. Então, eu tenho que poder ser considerado igual a esses indivíduos. Cuidado com uma confusão. Muita gente acha que o princípio da igualdade no iluminismo prevê todo e qualquer tipo de igualdade. Aí o cara se arrebenta. Pessoal, o iluminismo é um movimento burguês. A burguesia dessa época não prega por uma sociedade socialmente e economicamente igualitária. Ok? Pessoal, a gente tem que entender que a burguesia, segundo a teoria marxista, a burguesia extrai mais-valia dos indivíduos. Então, para eu ganhar dinheiro, tem que ter alguém que ganhe menos do que eu. Correto? Então, eles não pregam igualdade social e econômica, eles pregam igualdade jurídica. Guarda isso. Todos são iguais perante a lei. Até hoje,
Na grande maioria dos estados democráticos ocidentais, essa é uma regra de ouro. Todos são iguais perante a lei. Beleza? Desigualdade socioeconômica a gente tem, mas todos são iguais perante a lei. Tem que ser tratados da mesma forma perante a lei. Beleza? Então a igualdade é um direito natural, é um princípio da natureza do indivíduo ser igual aos demais indivíduos. Propriedade, aí vem uma confusão enorme. Ah, professor, liberdade e igualdade eu entendo. A gente nasceu livre igual aos outros indivíduos, mas propriedade não tem nada a ver. Tem a ver se a gente pensar da seguinte forma. Para esses indivíduos, propriedade privada é uma forma de subsistir, de sobreviver. Então eu só consigo ser um ser humano por completo e sobreviver, né, ter a minha garantia de sobrevivência se eu tiver propriedade. Então, por exemplo, se eu tenho lá a minha máquina e dali eu produzo algo que me mantém, que me subsiste economicamente, porque eu vendo com dinheiro eu compro aquilo que é necessário para minha subsistência, aquela propriedade é fundamental para mim. Porque se eu perder aquela propriedade, eu perco a garantia da minha sobrevivência. Isso me ameaça a minha natureza como indivíduo, entenderam? Então, por exemplo, até hoje, no direito brasileiro, o salário ele é um bem inalienável. Por exemplo, se você vai no banco pegar um empréstimo, eles vão calcular o empréstimo de acordo com o bem e o salário que você tem. Com os bens, por quê? Porque é óbvio, o banco está te emprestando dinheiro, ele tem que ter garantia de reconstituir esse dinheiro que está te emprestando. Né? Eu te empresto um dinheiro a 10% ao mês. Você pega o dinheiro, depois você não tem como pagar, quem entra em recessão aí? Sou eu, né? Eu que tenho a perda econômica. Então, o que eu faço? Eu pego um imóvel seu como garantia. Se você me deve, eu vou lá e peço à justiça para leiloar seu imóvel para me restituir o dinheiro que você pegou emprestado comigo. Tá? E mesmo assim, bem único de família, em regra, não pode ser alienável. Né? Então, eu posso jogar para leilão a sua casa em Búzios, mas a casa que você mora, se for o seu único imóvel, eu não posso. A não ser por dívida trabalhista, se eu devo a algum funcionário, ou por dívida de condomínio, dívida condominial. Aí eu posso perder meu bem único de família. Entenderam? Ou seja, pessoal, olha só, a propriedade ela é vista como um bem inalienável porque ela é fundamental para a subsistência do ser humano, para você se encontrar como ser humano, né? E aí eu falei do salário. O salário, por lei, você só pode penhorar um determinado valor daquele salário. Então, por exemplo, os bancos eles são proibidos em te dar um empréstimo e colocar como fonte de pagamento daquele empréstimo a totalidade do seu salário. Não pode, por lei não pode, entendeu? Pensão alimentícia é um cálculo feito em cima do salário, porque se eu tenho um salário, por exemplo, vamos supor, de 10 mil, e eu preciso de 8 para sobreviver, comprovo na justiça que eu tenho uma série de gastos necessários para minha subsistência e que esses gastos mensalmente chegam a 8 mil reais, eu não posso ter uma pensão maior do que 2. Entendeu? Porque ameaçaria a minha subsistência. Então, o salário é um bem necessário para a subsistência. Daí o sentido da propriedade. Faz sentido, não faz? E eu joguei aí a razão pelo seguinte, só um detalhe, a propriedade, quando eu falei da escravidão, vem daí, né? Por que a manutenção da escravidão? Porque o escravo é necessário para a minha subsistência. Se eu sou um fazendeiro de café no Rio de Janeiro, por exemplo, no século XIX, entendeu? Eu alego que o trabalho escravo é fundamental para a minha sobrevivência. Então eu não posso perder essa propriedade, tá? É claro que depois isso vai ser quebrado. A substituição pela mão de obra assalariada, a gente vai ver depois até o motivo disso. Não cabe aqui agora. Razão, a princípio não é um direito natural, direto e claro como os outros três, mas a razão é também um direito natural.
nós somos os únicos seres vivos racionais ou completamente racionais, né? Isso nos traz um diferencial distintivo em relação aos demais seres vivos. Então, a nossa natureza é ser racional. Aqui a razão entra como um princípio de construção da verdade absoluta. As explicações só podem ser racionais. Se não forem racionais, não servem como fonte de explicação. É como se fosse uma laicização do pensamento, né? Então, até só a gente estreitando isso em faixas. Durante a Idade Média, o pensamento sobrenatural religioso comandava as explicações do mundo. Durante a Idade Moderna, a gente já tem um primeiro pontapé para o racionalismo, que é o Renascimento. Mas ainda há uma presença forte das explicações divinas, né? Por exemplo, a teoria do direito divino dos reis, né? Que é a explicação mais divina do que essa, impossível, né? O iluminismo vai lançar uma crença única e exclusiva sobre o pensamento racional. Ele não nega a fé. O que o iluminismo vai fazer é o seguinte: liberdade de culto. Ele não nega a fé, tá? O que o iluminismo vai fazer, na realidade, é construir a razão como única forma de construção de um pensamento verdadeiro para explicar a nossa realidade, nosso mundo, né? A fé é importante para assuntos sobrenaturais. Do mundo real, a razão cabe-se a explicação. Tranquilo? Então, essa é uma perspectiva interessante. Esses são os 4 direitos naturais que eu queria ressaltar para vocês. Muito cuidado, se for necessário, repita a parte do vídeo que fala sobre essa explicação. Direitos naturais, principalmente a gente entender os princípios da liberdade, igualdade e propriedade são fundamentais. Aí vem um grande barato: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França Revolucionária, 26 de agosto de 1789. Pessoal, ó que barato, ó. Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Aqui, o olho iluminado, né? A observação e a razão estão aí presentes. E a luminosidade traz a ideia do espírito racional, da iluminação, da clarevidência, afastando as trevas, tá vendo? A escuridão, ó. Viu que se abre ali em cima, a claridade afastando a escuridão, né? E as figuras religiosas abaixo, se submetendo ao princípio racional do iluminismo. Isso aqui é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui, depois, se vocês tiverem curiosidade, peguem a declaração para dar uma lida, vocês vão ver o fundamento do nosso estado atual, cara. Então, por isso que é mó barato a gente estudar a história, principalmente o iluminismo. A gente está vendo aqui o fundamento do nosso Estado, a pedra fundamental do nosso Estado, das nossas regras legislativas, executivas, judiciárias, né? E eu destaquei alguns pontos para a gente discutir aqui de forma mais importante. Vamos ler. Isso aqui é a parte introdutória da declaração. Os representantes do povo francês reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem, olha só, ele situa aqui, ó, ignorância, esquecimento ou desprezo dos direitos do homem. Que direitos são esses? O que a gente acabou de ver como os direitos naturais, né? E quem tinha ignorância, o esquecimento ou desprezo? O absolutismo, o antigo regime. São as únicas causas dos males públicos e da corrupção. Então, olha só, os governos corruptos e maliciosos são aqueles que não observam o direito natural do indivíduo, né? Resolveram declarar solenemente os direitos naturais
inalienáveis e sagrados do homem. Tá vendo que ele está marcando aqui bem enfaticamente, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, ou seja, ela é comum a todos, olha o elemento de igualdade aqui, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres. Isso aqui é o fundamento da cidadania, ó. Cidadania é um assunto que em sociologia cai pra cacete, hein? A fim de que os atos do poder legislativo do executivo, podendo ser a qualquer momento comparados com a finalidade de toda a instituição política, sejam por isso respeitados, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, doravante fundadas nos princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e da felicidade geral. O que ele está querendo dizer aqui? A declaração se coloca acima de tudo e de todos, ela é igualmente superior a todos, para que se preservem aí os direitos fundamentais para a felicidade geral. Essa é a introdução, cheia de princípios iluministas. Perfeito? Muito interessante nesse sentido, né? Bom, vamos a segunda parte da declaração. Vamos lá, essa aqui, muita atenção, adoro colocar isso em prova, por exemplo, e não me lembro de uma questão que tenha sido claramente nesse sentido, mas é muito interessante. Em razão disto, que a gente leu anteriormente, a Assembleia Nacional reconhece e declara, na presença e sob a égide do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão. Viu que eu falei para vocês que eles não vão querer construir um Estado ateu, né? Mas aqui é diferente de você falar de que o poder emana de Deus, como a teoria do direito divino, né? Artigo 1º, muita atenção a esse artigozinho aqui. Olha o que ele diz, hein? Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Aqui ele fala de liberdade e de igualdade. Perfeito? Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Aqui está fundamentado o direito natural, e aqui ele ressalta a igualdade em direitos, porque aqui ele está simbolizando a igualdade jurídica. Eles são iguais em direito. Eu tenho o mesmo direito que você. Aí olha o complemento, que interessante. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. O que é utilidade comum? Utilidade comum é tudo aquilo que eu e você, a gente pensa em fazer da nossa vida, é o livre-arbítrio, né? Você pode pensar em trabalhar, ter uma vida regrada para o seu trabalho, você desenvolve atividades economicamente interessantes e tal, você vai ser rico. Eu nunca quis trabalhar, eu vou ser pobre. Essa é a utilidade comum. Por isso, os iluministas dizem o seguinte: há igualdade em direito. Dependendo do que eu fizer da minha utilidade comum, eu posso ser diferente de você. Por isso que ele diz aqui, as distinções sociais, e aqui leia-se econômica também, né, só podem fundamentar-se na utilidade comum. Por que ele ressalta isso aqui? Na sociedade estamental, as distinções sociais eram fundamentadas na utilidade comum? Não. Não eram. Aquilo que eu comentei com vocês. Eu sou podre de rico, mas não tenho privilégio nenhum. Nem social, nem político, né? Ou seja, aqui eles estão fazendo uma crítica anteriormente, estão defendendo, olha, pode ter desigualdade socioeconômica sim, desde que ela seja fundamentada na utilidade comum, não na lei. Porque pela lei, todos são iguais, todos têm os mesmos direitos. Entenderam agora a ideia de igualdade jurídica? Artigo 2, artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais, aquilo que eu falei para vocês. Ó, o Estado, qual é o papel do Estado? A gente vai falar melhor disso quando falar em Adam Smith, né? Qual é o papel do Estado, cara? O papel do Estado é garantir a sua propriedade
privada e os seus direitos naturais. O Estado, ele tem que me garantir a minha liberdade de ir e vir. O Estado tem que garantir a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de culto, né? O Estado tem que garantir os meus direitos. Se eu sou ilegitimamente, como eu disse a vocês, fora da lei, restringido da minha liberdade de ir e vir, ou seja, alguém me tranca num quarto, o Estado tem que vir restituir a minha liberdade. Porque ninguém pode me trancar num quarto. É um crime de cárcere privado. Entenderam? Ou seja, a finalidade da existência do Estado é garantir e preservar os direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança, a resistência à opressão. Resistência à opressão, liberdade política, liberdade de expressão, entendeu? Segurança, direito à vida, direito à propriedade. Alguma dúvida? Pessoal, iluminismo é muito simples da gente entender, porque faz parte do nosso dia a dia, do nosso fundamento como sociedade. Então aqui a gente está vendo, né, os princípios presentes na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ah, professor, mas por que você está falando da Declaração Francesa? Porque a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um maior exemplo dos princípios iluministas, é um fundamento da construção de boa parte da nossa legislação atual, né? E fundamenta até os direitos humanos, direitos universais, né? Então, essa declaração é fundamental para a gente estudar o iluminismo dentro dela, né? Vamos lá, falando agora em pensadores. Quem são esses caras mais importantes que vão fundamentar a ideia iluminista? Primeiro, John Locke, considerado o pai do iluminismo, porque foi o primeiro iluminista famoso, né? Defendia o liberalismo político, a liberdade política de resistir à opressão, de escolher seu próprio governante, né? E é o John Locke que vai fundamentar os direitos naturais. Perfeito? Montesquieu. Montesquieu é um cara importantíssimo. Defendia a teoria da tripartição dos poderes. Que teoria é essa? A tripartição em legislativo, executivo e judiciário. Pessoal, por que ele cria isso? É uma crítica, como eu falei para vocês. Se vocês não esquecerem que o iluminismo surge como uma crítica a tudo que vem antes, ao antigo regime, vocês não compreendem adequadamente, tá? Vocês têm que se lembrar disso. Então vamos lá, Montesquieu, ele vai separar os poderes em três: legislativo, executivo e judiciário. No absolutismo, esses três poderes estavam na mão do rei. O rei exercia o poder, criava as leis e legislava, não só legislava, mas como julgava os casos de descumprimento da lei. Aqui, o que Montesquieu faz? Para afastar o perigo do autoritarismo, você desmembra esses três. Então, o grupo que está criando as leis, ele só pode criar a lei. O grupo que está executando a lei, ele só pode executar. E o grupo que está julgando só pode julgar. Você não concentra mais os três poderes na mão de um único indivíduo. É isso que fundamenta, isso que dá corpo ao que a gente chama de autoritarismo. Então, o que o Montesquieu quer é afastar o autoritarismo. Por isso, vocês vão ver em história que um autoritarismo sempre se constrói quando há a aglutinação desses três poderes. Por exemplo, Vargas. Vargas vai extinguir os partidos na Revolução de 37, instituindo o Estado Novo. Ele acaba com os partidos, cancela a Constituição, né? Fecha o Congresso Nacional, ele passa a criar as leis, ele manda executar, acabou. Poder autoritário, concentrou legislativo, executivo é poder autoritário, sacou? Na ditadura militar, a gente tem a mesma coisa. Mas para fingir que havia ali uma democracia, deixa o Congresso funcionando e deixa uma Constituição fictícia, né? Enfim, depois a gente vai discutir período militar no Brasil. Mas Montesquieu cria a tripartição dos poderes justamente para isso. Voltaire.
Principal pensador da ideia da laicização do Estado, defendia também o direito de liberdade de expressão. Voltaire defendia a laicização do Estado, a sobreposição da razão sobre a fé, né? Mas Voltaire também era famoso pela sua defesa de liberdade de expressão, que eu volto já já, tá? Rousseau, talvez um dos nomes mais conhecidos e é o caçulinha do movimento iluminista, né? O iluminista mais novo. Grande nome do iluminismo, defendia a democracia e a república. Tinha como base a ideia do contrato social. Pessoal, olha só. A primeira vez que vocês toparam com a ideia do contrato social foi quando a gente falou de Thomas Hobbes. Rousseau vai usar a ideia inversa de Hobbes. O que Hobbes dizia? Que o mundo era uma selvageria por completo, que a natureza do ser humano era ser selvagem. O lobo é o homem é o lobo do homem, né? Hobbes vai argumentar que havia necessidade de um poder absoluto do rei, com uma mão forte, para controlar esse estado natural de selvageria do ser humano. Então ele justifica o poder forte, justamente alegando o seguinte: olha, se não houver um cara com força e direito de fazer o que ele quiser, ele não vai se controlar a selvageria. Rousseau vai partir do elemento inverso. Rousseau ele vive num período do século XIX de efusão do romantismo, né? Da ideia de que todo mundo é bom, todo mundo é bem, faz o bem, né? Então Rousseau vai dizer o seguinte, ele vai dizer que todo ser humano nasce bom. A sociedade é que corrompe esse indivíduo, a vida em sociedade corrompe ele, mas ele nasce bom. Pessoal, quando Rousseau fala dessa ideia do bom selvagem, né, da ideia do bom selvagem, que vai fundamentar, inclusive, a visão sobre o índio aqui no século XIX, né, Rousseau está dizendo o seguinte: nós somos bons por natureza. Então, nós temos boas escolhas. E nós podemos escolher os nossos representantes. É um contrato social. Eu escolho o meu representante, como se eu assinasse um documento. A partir desse momento, eu passo o direito de me representar para fulano de tal. Isso é o voto. Quando a gente vota, a gente está passando o nosso direito de decisão para uma pessoa. Né? A ideia do contrato social. Só que o que Rousseau vai dizer? O contrato social ele é passado para o indivíduo agir de uma prática parecida com a minha perspectiva. Então, por exemplo, eu escolho um candidato que eu me afeiçoo às ideias dele. Se esse candidato está corrompendo as ideias que ele defendia, eu posso retirar esse cara do poder. É claro que isso tudo de forma figurativa, né? O movimento do impeachment é centralizado na ideia de Rousseau. O mau governante ele pode ser retirado. Na ideia de Hobbes, não. Porque uma vez que você passou o contrato social para o indivíduo, você não tira mais. Rousseau já vai dizer que, como o poder emana do povo, essa é uma frase clássica do Rousseau, né? Que até hoje está na nossa Constituição, todo poder emana do povo. O que emana do povo? Eu, você, seus familiares, a sociedade tem o nosso poder. Cada um tem o seu poder de decisão sobre você. Você passa esse poder para alguém te governar. É um representante do seu poder. Então, todo poder emana do povo. E se emana de mim, eu posso restituir ele. Entenderam? Essa é a ideia de Rousseau. E, por fim, Diderot e d'Alembert. Não botei a foto dos dois aí, botei a foto da enciclopédia. Esses caras são conhecidos como os enciclopedistas. O que eles fazem? Pessoal, olha só. Eu disse para vocês que o iluminismo ele veio com o fundamento de destruir o antigo regime. Um antigo regime que tinha um rei com poder absoluto. Aí vamos lá. Se você é o rei absolutista, eu sou um defensor do iluminismo, o que eu quero? Eu quero te derrubar do governo. Você vai permitir isso? Óbvio que não. Então as discussões do iluminismo eram todas feitas por debaixo dos panos. Você não podia aparecer claramente discutindo ideias iluministas, porque isso era uma afronta contra o rei, era um crime de lesa majestade normalmente punido com a morte, tá? Vide Tiradentes, né? Agora, olha só, pessoal, como é que esses caras então discutiam os seus princípios?
escondido, né? Discutiam de forma escondida. Ou seja, esses indivíduos, eles buscavam reuniões secretas para debaterem esses princípios iluministas. Só que isso estava se perdendo, precisava da materialidade ali para gravar, para consagrar esses direitos. É daí que vem a ideia de Diderot e d'Alembert, montar uma enciclopédia com os princípios e as discussões iluministas. Eles vão colocando no papel. Isso vira uma bíblia do iluminismo, né? Então, todo mundo que queria partir do conhecimento iluminista, queria conhecer a proposta iluminista, ia ali nas enciclopédias do Diderot e d'Alembert. Ou seja, a enciclopédia ela teve um fundamento muito importante, porque consagrou e consolidou as ideias iluministas, mas também ajudou a divulgar essas ideias. Porque uma vez que as enciclopédias iam sendo impressas, né, você tinha as ideias se frutificando em outras regiões. Ok, então esses são os principais pensadores do campo político e social. Aí vem a frase de Voltaire: posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. Essa é uma ideia de Voltaire, né? Ou seja, a instituição da liberdade de expressão e da democracia. Bom, falando basicamente desses fundamentos políticos e sociais, vamos ler esses 3 artiguinhos aí para ressaltar algumas ideias que a gente começou a discutir. Artigo 3º. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Ó, Rousseau aqui, ó, todo poder emanando do povo, né? Em uma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que dela não emane expressamente, ó. Ou seja, somente aquele indivíduo que é representado, eleito para representante do povo, pode exercer o poder. Nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que do povo não venha. Todo poder emanando do povo, a ideia de Rousseau. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites podem ser somente determinados pela lei. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? Muito simples, né? Eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, mas eu não posso corromper o direito natural do outro. Então, por exemplo, eu tenho direito à propriedade, o outro também tem. Se eu destituo ou retiro a propriedade ilegitimamente daquele indivíduo, eu estou indo contra um direito dele. Eu não posso fazer isso, né? A não ser nos casos previstos em lei, como a gente já falou aqui. Artigo 5º. A lei não proíbe senão ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedado pela lei pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido em fazer o que ela não ordene. Pessoal, olha só, o que está fundamentando aqui? Isso aqui tem até hoje no nosso direito. Você só pode ser obrigado a fazer algo se tiver na lei. Se a lei não está dizendo nada, você pode fazer. Subentende-se que não é proibido, tá? Perfeito? Então essas são ideias iluministas que a gente reconhece aí. E, obviamente, a gente não pode falar de pensadores iluministas sem falar de Adam Smith. Aqui a gente está falando do liberalismo econômico, de um pensador econômico. Pessoal, da onde vem Adam Smith? Adam Smith, ele vem de uma escola da fisiocracia. O que é fisiocracia? Aqueles aristocratas que tinham terras, isso surge principalmente na Inglaterra, a gente falou lá dos enclosures, né? Os caras que compravam terra e usavam aquela terra como propriedade privada para produção. Esses caras começam a ter uma percepção diferente da posse da terra. A terra, então, era utilizada como meio de subsistência comunal, né? Agora é uma propriedade privada para produção. Essa galera começa a discutir economia. Os fisiocratas fazem parte dos primeiros pensadores economistas, né, sobre economia. E Adam Smith vem dessa discussão. Adam Smith vai propor o que a gente chama de liberalismo econômico. Não intervenção do Estado na economia.
O papel do Estado para Adam Smith é somente, como a gente viu anteriormente, garantir direitos e segurança. O Estado está ali só para preservar os direitos e a segurança, a propriedade, a vida, né? Então o Estado tem que garantir a minha liberdade de expressão, minha liberdade de ir e vir, minha liberdade de culto, né? O Estado, ele não pode intervir na economia. Muita gente fala, essa é a ideia do Estado mínimo. Na verdade, Adam Smith não falou em Estado mínimo. A gente pode resumir a perspectiva de Adam Smith dessa forma, tá? Mas não é uma expressão dele. O que fica subjacente aí é a ideia da mão invisível. O que é a mão invisível? Adam Smith dizia o seguinte: o Estado não precisa se meter na economia porque o mercado se autorregula. Não coloquei aí para vocês, mas está ali na lei da oferta e da procura, né? Vocês podem até fazer um adendo: autorregulação do mercado. É o livre mercado, né? Que vem da ampla concorrência, da livre concorrência e da livre iniciativa. Então, olha só, pessoal, vamos lá. O que incomodava essa burguesia? Como eu falei para vocês, eu cresci economicamente como um grande produtor e comerciante de tecido. Só que agora eu quero aumentar minha fortuna investindo em calçado. Só que, para isso, eu dependo da liberação do rei para me ceder um monopólio. Eu tenho livre iniciativa? Não tenho. Eu não tenho liberdade de investir onde eu quiser. Sacou? Ou seja, é uma barreira para o meu crescimento econômico. O que Adam Smith vai dizer? Você tem que extinguir monopólio, o Estado não pode mais se meter na economia, e eu invisto onde eu bem quiser. Se na Moreira César tem 15 farmácias, eu quero criar a 16ª, pode ser uma burrice econômica, mas eu tenho que ter a liberdade disso. Ok? O que Adam Smith vai dizer? Vão ter tantas farmácias que vai chegar numa hora que a concorrência entre elas vai ser tão forte que uma, para ganhar a concorrência da outra, vai ter que abaixar os preços. Olha a autorregulação do mercado aí, né? Então, por exemplo, eu quero ganhar a concorrência de você, eu vou e jogo meu preço lá embaixo. Aí você, para não ter o seu negócio falido, você joga o preço mais baixo do que eu. Vai chegar uma hora que um de nós dois não vai conseguir manter esse preço. E fatalmente a gente vai quebrar no mercado. Então vamos supor o seguinte: nós dois temos um mesmo ramo de atividade. A gente começa a concorrer no mercado, um abaixando o preço para o outro perder a influência no mercado, e aí você abaixa ou abaixo. Vai chegar uma hora que, por exemplo, você não consegue mais abaixar o preço. Eu tenho uma capacidade de capital maior, eu sustento ali meu negócio 6 meses num prejuízo só para te quebrar. Te quebrei. Você faliu. Eu tenho concorrente no mercado agora? Não tenho. Então eu posso aumentar o valor de novo para crescer a minha margem, para retomar aqueles 6 meses de prejuízo. Sacou? Então eu aumento o preço. Aí um outro investidor vai olhar, esse produto aí está com preço muito caro, eu consigo vender mais barato, entra na concorrência comigo, né? Aí o preço cai de novo. Isso é autorregulação do mercado, é a lei da oferta e da procura. Se você tem muita oferta de um produto, o preço dele cai. Pensa o seguinte: itens raros são caros. Por quê? Porque tem pouca oferta, entendeu? Então, se você tem muita oferta no mercado, o preço ele tende a baixar. Se você tem muita procura por um produto, o preço desse produto começa a crescer, correto? Álcool em gel. Por que tem gente vendendo álcool em gel mais caro do que um rim, né? Porque a gente está passando por uma pandemia, o álcool em gel é necessário. Olha aí, muita procura, o preço sobe. Pouca procura, o preço baixa. Muita oferta, o preço abaixa. Pouca oferta, o preço sobe. Isso é a autorregulação do mercado. É o que Adam Smith vai chamar de mão invisível. Então ele justifica o seguinte: o Estado não precisa intervir, porque o mercado vai se autorregular. A gente vai ver, quando falar de crise 29, que a crise 29, na verdade, é uma das mais uma das crises capitalistas, né? O capitalismo ele faz desse ciclo de crises. Né? É a mão invisível do mercado, segundo Adam Smith. Né? A concorrência
gera falência, que aí vem aquela crise dando a possibilidade para novas pessoas investirem, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma crise, pessoal, olha só, não estou falando que a crise é boa não, tá? Crise econômica é boa não. Mas se eu tenho uma crise econômica, um gigante que monopoliza o mercado pode entrar em falência, abrindo a possibilidade para outros indivíduos, posteriormente, investirem naquele ramo. Entenderam? E aí a economia cresce novamente. Essa é a ideia e a perspectiva de liberalismo econômico para Adam Smith. Tudo bem? Ou seja, não intervenção do Estado na economia, ampla concorrência do mercado, livre concorrência. Aqui há uma crítica à extinção dos monopólios, né? Há uma defesa da extinção dos monopólios e uma crítica aos monopólios. Livre iniciativa, outra crítica aos monopólios, eu posso investir onde eu bem quiser. E lei da oferta e da procura, livre mercado ou autorregulação do mercado. Isso é a perspectiva do liberalismo econômico de Adam Smith, que vai fundamentar o capitalismo que surge a partir do final do século XIX, do século XVIII ao longo do século XIX e fundamenta o neoliberalismo que a gente vivencia atualmente. Perfeito? Pessoal, um resuminho aí que eu encontrei, que eu achei bem legal, de ideias e pensadores iluministas, tá? Vou deixar isso aí para vocês e vou ofertar os slides em PDF, só para vocês terem um resuminho aí das principais ideias do iluminismo. Mais uma vez, estudem bastante iluminismo. Isso é de suma importância para os vestibulares que vocês vão fazer. Pessoal, um abraço,